Graça e paz, povo metodista, muito bom dia, povo de Deus que está aí conosco online, ao vivo nessa manhã, que o seu coração possa estar repleto de esperança, de paz, que o seu coração possa se encher de amor, de alegria e, e da presença maravilhosa do Senhor nessa manhã. Eu quero agradecer você, querido irmão, querida irmã, que está conosco. Eu quero pedir já de antemão que você possa compartilhar esse link aí com as pessoas da sua igreja, com seus pastores, com a sua liderança, com as pessoas do grupo de discipulado, porque toda terça-feira, toda primeira terça-feira do mês, nós estamos aqui somente para falar sobre o discipulado e honrar o nome daquele que vive e reina, Jesus Cristo. Então, hoje nós temos um convidado muito especial, um grande amigo, o pastor Dênio Lara, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no início desse ano, em janeiro, e nós estamos muito felizes dele ter aceitado o convite de estar conosco, o pastor Dênio Lara Júnior. Ele é pastor da Igreja Dínamos e já está conosco aqui para nos abençoar. Eu quero agradecer a sua vida e quero começar essa live, então, com uma oração, tá? Enquanto isso, você vai compartilhando essa live aí para o máximo de pessoas possíveis. O pastor Denis esteve conosco na conferência ID, lembrando que essas nossas lives aqui são uma continuação da nossa conferência ID que houve nesse ano, no mês de fevereiro, tá? Então, eu quero convidar você, querido irmão, querida irmã que está conosco, querido líder, querido pastor, pastora, que você possa aí espalhar esse link aí para o máximo de pessoas possível. Você que nos assiste pelo Facebook e você que nos assiste aqui pelo YouTube. Amém? Você que conhece alguém que não pode estar aqui hoje de manhã conosco, esse link vai estar salvo, essa live vai estar salva, tá bom? Então vamos ter um tempo de oração. Nosso bispo também não pôde estar conosco nessa manhã, ele está resolvendo um assunto de gabinete episcopal, um atendimento pastoral. Então, nós queremos ter uma palavra de oração. Amém? Ele já voltou aí no seu período de trabalho, aos poucos, né? Devido também à gravidade, à importância dessa cirurgia. Mas nós louvamos a Deus que Ele está de volta conosco, em paz e em saúde. Vamos ter uma palavra de oração. Você que já está aí, quero que você feche os seus olhos e ore conosco. Eterno Abba, nós agradecemos a sua presença na nossa vida. Agradecemos, ó Pai, que essa presença faz toda a diferença na nossa igreja. A sua presença tem sustentado as nossas vidas e essa igreja. A tua presença tem abençoado, Pai, as vidas de cada um, ó Pai. Por isso, Pai, clamamos que a tua presença nos dirija nessa manhã em sabedoria, em revelação, em entendimento, em graça, em favor do Senhor. Que o Senhor possa, mais um dia, nos fazer aumentar em estatura, para alcançar a estatura de Cristo. Pai, porque quando nós recebemos mais do Senhor, mais conhecimento, mais entendimento, estamos sendo aperfeiçoados e edificados para a boa obra em Cristo e através de Cristo, para anunciar a obra consumada daquele que é poderoso para fazer em nós tanto um querer como realizar. Te louvamos também pela vida do pastor Dênio, que já está aqui conosco, que ele possa ser um instrumento do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos, agradecidos por esse tempo maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus, que o seu nome seja glorificado, exaltado, que o seu nome seja engrandecido nessa manhã. Amém, amém, amém. Então, sem perca de tempo, quero convidar a estar conosco aqui, o Vini, mais uma vez, Vini, obrigado. Pastor Dênio, seja bem-vindo, muito bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz, Israel, a todos que estão acompanhando a gente aí, muito bom estar aqui com vocês. Maravilha, Pastor Dênio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por poder estar conosco nessa manhã, meu amigo. Eu louvo a Deus pela sua vida e pelo seu ministério, por esse ano estar mais perto aí, vendo e comprovando a medida que o Senhor depositou na sua vida, o encargo que o Senhor depositou sobre a sua vida, sobre essa geração e sobre as pessoas aqui de São Paulo, e em específico na Igreja Dínamos aí, no ABC Paulista. Pastorzão, então, eu te conheço, mas muita gente aqui
não conhece o Senhor, né? Não conhece você. Não vou te chamar de Senhor porque você é meu amigo e Senhor, né? Também fica muito forçado. Meu amigo, a gente se conhece, se conheceu, mas explica um pouquinho quem é o Pastor Dênio, para quem está chegando agora não te conhece, quem não foi na conferência ID, não conseguiu ter a oportunidade de te ouvir. Fala um pouquinho quem é o Pastor Dênio, da onde o Pastor Dênio é, e aí, logo em seguida, quando você concluir, a palavra já está na sua mão. Eu quero só lembrar você que nos assiste, que o Pastor Dênio vai estar abordando o capítulo 5 desse livro aqui, Eles Irão Além de Você. É um livro sobre liderança de pessoas, né? Liderando pessoas na perspectiva de Jesus. Ele vai estar abordando aqui o capítulo 5 desse livro sobre discipulado, liderança através do discipulado. É um livro muito rico. Eu quero só compartilhar aqui, antes de passar a palavra, uma frase desse livro que diz assim: o discipulado é uma plataforma viva na qual o amor pode ser revelado, experimentado e praticado. Essa é uma frase do pastor Dênio que me marcou muito nesse livro, que o discipulado é a plataforma do amor de Deus, onde esse amor é revelado, experimentado e praticado. Né? Uma outra coisa que me chamou muita atenção, pastor Dênio, é o exemplo do alface que você dá, né? Que o discipulado é aquela pessoa que está disposta a dizer que tem um alface no seu dente, né? Quando muitos olham e não falam nada, não é verdade? Então, fica aqui a recomendação desse livro maravilhoso aqui, Eles Irão Além de Você, do pastor Dênio. Pastor Dênio, então se apresenta, fique à vontade, muito obrigado. E aí, depois da apresentação breve, a palavra já está contigo, meu amigo. Um grande abraço. Bom dia, obrigado, Israel. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Manda essa live aí para todo mundo, compartilha com todo mundo. Tenho certeza que vai ser uma manhã incrível. A nossa expectativa aqui é ser um tempo de aula mesmo, de compartilhamento, e depois abrindo para que, se houver dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, a gente possa, de alguma forma, ser útil. Então, compartilha com alguém essa live, com algum líder, e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Bom, eu me chamo Dênio, eu sou pastor de uma igreja chamada Dínamos. Na verdade, é uma rede de igrejas na qual eu sou pastor sênior. Então, hoje nós temos uma rede de igrejas, uma rede apostólica caminhando debaixo da nossa liderança. Eu tenho 28 anos até amanhã. Amanhã eu faço 29, ficar mais velho amanhã. E nós estamos em São Paulo, temos igrejas fora de São Paulo também, e também fora do Brasil. Então, hoje, a gente está aí liderando um movimento apostólico de plantação de igrejas pela Dínamos, pela graça de Deus, sendo o líder geral nesse momento daquilo que Deus tem feito. É um prazer enorme estar aqui com vocês, muita alegria, muita satisfação. Tenho vários amigos, né, que fazem parte da igreja de vocês e fico muito feliz de estar aqui. Bom, entrando aí debaixo já desse tempo de oração, eu queria entrar um pouco no aspecto da proposta, né, que nós estamos aí, sobre liderar através do discipulado. E é preciso entender primeiro que a gente sempre brinca que o diabo nunca falsifica uma nota baixa, ele sempre falsifica notas altas. O que eu quero dizer com isso é que todas as vezes que a gente vê algum tema que vai se tornando desgastado, a gente precisa de avaliar esse tema, porque normalmente é um tema muito importante e que muitas vezes foi utilizado de uma maneira negativa. Vamos falar de alguns temas aqui, por exemplo, a questão da contribuição, da generosidade. É um tema extremamente importante, mas que por muitas vezes, em muitos lugares, foi utilizado da maneira errada. Foi empreendido da maneira errada, foi desenvolvido da maneira errada, para que, de alguma forma, as pessoas criem um trauma com o próprio tema. E quando nós falamos sobre discipulado, eu coloco o discipulado nessa categoria de temas que foram utilizados de uma maneira negativa, né? Eles foram, na verdade, desenvolvidos em muitos lugares de uma maneira, eu diria até que esquizofrênica, de forma que a maioria das pessoas criam algum certo de trauma com o tema proposto. O discipulado é essa realidade. Por ter sido utilizado de uma maneira muito negativa em muitos lugares, isso acabou produzindo um reflexo negativo, onde muitas pessoas, quando se fala de discipulado, elas já têm o coração completamente bloqueado para o tema. Bloqueado, inclusive, para quando se fala, né? Só de falar, tem gente que já fecha
o coração. E eu queria entrar um pouco nisso, porque quando a gente vai falar o que é discipulado, é preciso primeiro explanar o que não é discipulado, né? É interessante porque o discipulado, em muitos lugares, ele se tornou um sistema de controle, onde as pessoas são controladas debaixo desse vínculo de líder e liderado. Interessante, ontem mesmo, e né, acho que foi coincidente, mas uma boa coincidência, eu estarei aqui hoje, e ontem eu fui fazer um discipulado, e um daqueles discipulados mais delicados, quando a gente precisa de vir para uma mesa para trazer a pauta de algum assunto delicado. E eu fui para essa mesa, e eu sou muito consciente que dentro do ambiente do cuidado, Deus nunca criou um homem para subjugar o outro. E isso precisa ser uma máxima dentro daquilo que nós edificamos. Todo líder precisa de entender isso. Quando Deus cria Adão e Eva, lá no capítulo 1 de Gênesis, verso 26, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e Deus deu uma ordem para o homem: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre todos os animais, sobre tudo que existe, domine. E existe uma palavra de domínio sobre o homem. Mas o domínio é sobre tudo, exceto sobre o outro homem. Não existe domínio sobre outro homem. O marido não pode dominar a esposa. O pai não pode dominar os filhos. O pastor não pode dominar as ovelhas. O discipulador não pode dominar os discípulos. Então, Deus está dizendo para o homem: domine sobre tudo, exceto dominar sobre outro homem. Então, sobre tudo nós dominamos, mas outros homens nós influenciamos. E é pecado quando eu tento dominar aquilo que Deus criou para não ser dominado. E o que Deus criou para não ser dominado? Os outros homens. É muito mais simples liderar alguém pelo domínio. E aí o discipulado muitas vezes foi utilizado como uma plataforma de domínio de outrem. Onde eu domino a pessoa, onde numa plataforma espiritual, numa plataforma de nomenclatura, de título, né, de hierarquia. Então eu crio uma plataforma de domínio em relação ao outro. Então eu domino o outro. Mas isso é antibíblico. Eu costumo dizer para a nossa equipe de liderança que, cara, se você quiser dominar alguém, compra um cachorro. O cachorro a gente domina, a gente determina que hora que ele vai comer, que hora que ele vai passear. Se você quer domínio, compra uma fazenda. Gado a gente toca, a gente domina. Mas homens não. Homens a gente influencia. Isso vale para todos os aspectos. É tão negativo o aspecto de um homem na tentativa de dominar o outro. Por quê? Porque isso é fora daquilo que foi projetado por Deus para que fosse. Quanto a outros homens, a nossa plataforma é de amor, é de influência através do amor. E eu costumo pensar que Deus não te deu pessoas para que você as manipulasse, Deus te deu pessoas para que você pudesse as amar. A plataforma de Deus é quando Ele nos presenteia com pessoas, é para que possamos entender que pessoas que nos foram dadas são uma oportunidade de Deus para que nós possamos as amar. E quando nós falamos sobre discipulado, nós precisamos de entender que uma liderança no modelo de Jesus sempre vai vir pela via do discipulado. Quando você vai enxergar o ministério de Jesus, você vai perceber, e Jesus nos deixa isso em Mateus 28:19, ide fazer discípulos. Isso deixa uma ênfase muito clara que Jesus queria mais do que pessoas salvas, que o objetivo de Deus era mais que as pessoas tivessem só uma experiência com o evangelho, e a gente sabe que há um caminho de transformação da alma, que há um caminho de crescimento espiritual, e esse caminho de crescimento ele passa necessariamente por um contexto de discipulado. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vamos enxergar uma ênfase profunda no discipulado. Nós vamos enxergar que Jesus fez isso com uma ênfase. Talvez tenha sido a maior ênfase de Jesus, foi o discipulado. Foi o caminho de estar com discípulos, foi o processo de acompanhar aqueles 12 homens por mais de 3 anos e desenvolver o dia a dia com eles, e comer com eles, e dormir com eles. A gente sabe, aqueles homens, eles vão passar uma vida em comum com Jesus. E aqui, eu levanto uma primeira bola antes de entrar aqui nos tipos de discipulado que a gente vê, mas discipulado não é uma programação da igreja, discipulado é um estilo de vida compartilhado. Discipulado, e me perguntaram até um domingo, se eu não me engano, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e alguém me perguntou: pastor, discipulado é individual ou coletivo? Qual que é melhor? Olha, eu particularmente acredito que o discipulado
individual só ganha sentido quando existe um ambiente coletivo. Por quê? Porque o meu crescimento individual vai desaguar num propósito maior. Mas, para ser mais prático, discipulado é individual e coletivo, porque discipulado é compartilhamento de vida, é compartilhamento do todo. Esse é o modelo de Jesus. Mas eu queria abordar aqui alguns tipos de discipulado que a gente vê nas igrejas. Primeiro, é o discipulado inexistente. Tem lugares que não se preocupam com isso. Existem lugares, e falando aqui sobre alguns tipos de discipulado, vou falar sobre 5 formas diferentes de discipulado para a gente poder entrar no tema. Primeiro é o discipulado inexistente. São igrejas que não têm um compromisso de discipulado, elas não têm um compromisso. Então, elas cumprem parte da grande comissão, mas preferem ignorar o resto, de forma que o discipulado não existe. Você entra num lugar e não há uma plataforma de crescimento, de desenvolvimento, de saúde espiritual. Infelizmente, isso é comum em muitos lugares. Muitas igrejas, elas adotam uma plataforma de um discipulado inexistente, das pessoas chegarem e não existir discipulado. Então, e elas ignoram completamente. Um segundo tipo de discipulado praticado, então, o primeiro é inexistente, é um lugar que não existe. E quanto a isso, não precisa de muitas delongas para o entendimento. O segundo tipo de discipulado que eu vejo acontecendo muito é o discipulado mecânico. Então, quando a gente fala do discipulado mecânico, a gente está falando daquela coisa que não envolve o coração. Tem até uma metodologia, tem até a data do discipulado. É interessante quantas pessoas estão em vínculos de liderança, mas não são discipuladas. Por quê? Porque ainda que exista reuniões, ainda que exista, né, um ambiente de hierarquia, ainda que exista, seja lá qual for a dinâmica da igreja, para poder fazê-lo, é interessante porque em alguns lugares isso é tão somente mecânico. Né? Então, é uma estrutura de discipulado super sistematizada e controladora. Né? E qual que é o problema do discipulado mecânico? É que dentro do discipulado mecânico, a gente tem toda a forma de manipulação, a gente tem toda a forma de abuso. Normalmente, no discipulado mecânico, a gente tem uma plataforma onde o sistema é mais importante do que as pessoas. Então, a gente tem o primeiro grupo que é inexistente, o segundo grupo que é mecânico. E no mecânico, né, pode ser até que as pessoas se reúnam, mas o fato é que o fim, né, assim, o sistema mecânico acaba gerando um resultado de pessoas frustradas com aversão ao ambiente de igreja. Gente, realmente o discipulado, quando ele é mecânico, ele traz muitas tragédias. Porque ele não se utiliza de uma plataforma onde a pessoa é importante. Eu costumo dizer que no ambiente de discipulado, sendo vulnerável aqui, a gente está numa sala de líderes. Ontem eu fui tratar do ambiente de discipulado de uma situação de um líder e chegou uma denúncia dele sobre determinado tema. E é interessante o quanto a gente, às vezes, é duro demais com a situação, não entendendo que tem uma pessoa por detrás da situação. Quando eu vou para uma situação, o pecado, né, delatado não me assusta, porque ele não assusta Jesus. Jesus morreu justamente por isso. Quando alguém traz uma situação, eu também não estou muito preocupado em dar uma resposta para alguém diante disso. Tem essas preocupações? Tem, mas a primeira preocupação é com a pessoa. A minha primeira preocupação no vínculo de discipulado é em relação à própria pessoa, à saúde espiritual, a como aquela pessoa vai enfrentar e ser uma plataforma de amor de Deus para que aquela pessoa seja transformada. E quando a gente vai tratar um caso como esse, eu brinco que alguns líderes, eles espantam o mosquito com martelo. Você imagina que alguém está com um mosquito na cabeça, né? E você precisa de tirar aquele mosquito, aquilo ali está errado. E no discipulado, você precisa de usar uma força proporcional à situação. Quando tem um mosquito na cabeça da pessoa, é muito óbvio que a pessoa é mais importante que o mosquito. E que o problema é que o mosquito precisa ser tirado de uma forma que seja coerente. Como é que você tira o mosquito da cabeça de alguém? Com um peteleco. Você dá um peteleco, o mosquito voa. Mas qual o problema de muitos líderes? No afã de resolver problemas, eles sempre tiram o mosquito com martelo. Ontem foi um dia que eu precisei tirar o mosquito da cabeça de alguém, de um líder tão precioso no nosso meio. Eu precisava de tirar o mosquito da cabeça dele. Mas eu poderia fazer isso ou com peteleco ou com martelo. Agora, quando você faz com peteleco, você está mostrando para a pessoa que, olha, você é importante, eu te amo. O mosquito aqui, que é o caso, esse problema que foi trazido,
Ele precisa de sair, mas, olha, ele precisa sair, mas precisa preservar você. Agora, tem muitos líderes que escolhem o martelo para tirar o mosquito. E qual que é o problema? É que no final, você tirou o mosquito, mas você mandou aquela pessoa para UTI. Quantos discipulados mecânicos e desproporcionais nós já vimos, aonde por tratamentos, né, desproporcionais, pessoas foram para o hospital, pessoas saíram da igreja, pessoas pararam de liderar, pessoas nunca mais voltaram. Por quê? Por utilização de uma força desproporcional, de líderes que estavam fazendo algo tão somente mecânico, porque quando é mecânico não tem vida, quando é mecânico não tem fluir, quando é mecânico não existe essa realidade. E é tão interessante porque o discipulado, quando ele foge do aspecto mecânico, nós caímos em Paulo dizendo, filhinhos, por quem de novo eu tenho sofrido dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. O que é o discipulado, então? O discipulado é nada mais do que alguém acenando Cristo, alguém apontando para Cristo, alguém mostrando Cristo, alguém direcionando Cristo, e alguém ali debaixo daquela plataforma, caminhando, imitando Cristo. Discipulado não é uma obrigação de alguém dar todas as respostas na vida de outra pessoa. Discipulado não é uma plataforma, né? Não é um fast food de Deus, onde eu sou obrigado a ter todas as palavras de Deus para a pessoa, não. Mas é uma plataforma onde eu levo alguém, onde eu sou um canal de vida para que essa pessoa perceba a voz de Deus. Então, nós falamos aqui, primeiro, sobre o discipulado inexistente. Segundo, sobre o discipulado mecânico. E eu vou te dizer que o discipulado mecânico, ao meu ver, ele traz mais trauma do que o inexistente. É melhor até lugares que não fazem nada de discipulado do que aqueles que fazem de maneira mecânica. Porque o discipulado mecânico sempre traz morte, sempre traz trauma, sempre vai trazer frustração às pessoas. Por quê? Porque o discipulado mecânico é a tentativa de fazer o que Jesus nos ordenou pela nossa força. É a tentativa de fazer algo que só pode ser feito através do fluir do Espírito, com a nossa força natural. E sempre traz tragédias profundas na vida das pessoas. Sempre traz um sistema de manipulação, sempre traz um sistema de controle, sempre traz um sistema de frustração, sempre vai trazer um sistema de doença emocional. Você deve já ter passado, se você discipulou pessoas, isso. Né? A nossa tentativa de tomar o lugar de Deus sempre vai trazer um ambiente de uma dependência emocional, onde as pessoas não conseguem tomar decisões por si próprias, onde você tem um ambiente de completa dependência emocional e você cria, então, um sistema de doença emocional nas pessoas. Mas tem, e aí, a partir do terceiro aqui, é a junção do que eu acredito sobre o discipulado. Primeiro, né, o discipulado intencional. Então, enquanto o inexistente e o mecânico apontam para algo disfuncional, o discipulado intencional acontece de forma saudável, devia estar presente em todas as igrejas. Então, quando nós falamos de um discipulado intencional, o alvo não é simplesmente que as pessoas estejam reunidas nos cultos, mas formar discípulos de Jesus. Quando existe uma plataforma, ser intencional no discipulado é fazer com que as palavras e as ações da igreja produzam maturidade, crescimento e autonomia nas pessoas. É o entendimento, então, no discipulado intencional, é que a igreja, é que o ambiente, no discipulado intencional, o vínculo está baseado num propósito. Um mestre e um discípulo se conectando a fim de um aprendizado bíblico na direção do Espírito Santo. Então, quando nós falamos sobre um discipulado intencional, é o entendimento, e isso é muito legal, porque cada pessoa que caminha com a gente é um presente de Deus que nós temos para poder desenvolvê-las. E eu diria para você que isso é tão importante, ser intencional no discipulado, porque equipes boas, elas não surgem, elas são formadas. Equipes boas não aparecem, elas são desenvolvidas. Eu lembro e imagino que deva ter pastores aqui nos acompanhando, mas vão fazer 7 anos que eu sou pastor sênior. Foi há 7 anos, 7 anos vai fazer em abril, então há 6 anos atrás foi quando eu assumi a igreja local. E confesso, quando eu faço um retrocesso, se fosse hoje, eu não teria assumido a igreja que eu assumi. Por um motivo, a equipe era, assim, muito carente. Nós éramos muito carentes de equipe. Mas confesso, como toda palavra que Deus nos dá, a gente entra sem fazer muita conta, né? Essa é a fé. E entrei nisso.
E descobri logo no início que eu ia em lugares fortes, que as equipes eram fortes, parecia que todo mundo era bom. E os lugares que eu ia, que as equipes eram fracas e ruins, parecia que todo mundo era ruim. E eu comecei a meditar, será que Deus coloca gente boa nos mesmos lugares, gente ruim no mesmo lugar? Que lógica é essa? E eu descobri que, na verdade, isso se trata de um processo de discipulado intencional. É que nos lugares que há o entendimento de que as pessoas devam ser desenvolvidas, cada vez mais as pessoas são desenvolvidas e mais pessoas são desenvolvidas. Quando há uma plataforma de discipulado intencional, o crescimento é generalizado. Então, existe uma generalização de pessoas maduras, de pessoas... E isso é interessante porque a liderança de alguém não é medida pelos resultados que ela tem, mas pelas pessoas que ela formou. Eu sei que a gente gosta muito de mensurar liderança tão somente pelos resultados que temos. Mas, sabe, apesar de não ter tanto tempo assim pastoreando, antes mesmo de assumir igreja local, já pastoreava jovens, então isso fala aí desde 18 anos da minha vida, e mais ou menos 11 anos, mas eu cresci numa casa pastoral. Então eu cresci vendo muita coisa. E uma coisa que eu digo, hoje nós temos um movimento abrangente em todo o Brasil, né, de pastores e fazemos eventos, conferências, estamos conectados nisso. E é interessante porque eu sempre digo para os pastores, sempre digo para os líderes, sabe, a liderança é por fases, ela tem períodos. Eu já vi muita gente que estava há um ano atrás em um período ruim e esse ano está demais, e pessoas que um ano atrás estavam vivendo algo extraordinário e esse ano está vivendo, né, desafios e crises. Isso é muito natural da liderança, é natural que seja assim. Por quê? Porque nós estamos trabalhando numa semeadura, num ambiente, num campo. Então, horas você está plantando, horas você está colhendo, horas você está esperando a chuva. Isso é muito natural. Então, a liderança, ela não pode ser baseada, se você basear a sua liderança tão somente pelos resultados que você tem, isso aí vai produzir frustração. Por quê? Porque quando nós vamos olhar, inclusive, a galeria dos heróis da fé, Hebreus vai dizer que eles morreram sem ter visto. Isso quer dizer o quê? Que os maiores resultados, que são fruto do seu ministério, não vão ser vistos. E é por isso que eu clamo, tomara que os maiores frutos do nosso ministério não sejam vistos em vida. É por isso que o julgamento das obras que o apóstolo Paulo vai trazer, que, né, cada um veja como edifica, porque um dia nós vamos prestar conta das obras que edificamos. Eu acredito muito que, e é muito óbvio para mim, que isso vai acontecer no final de todas as coisas, porque o que o apóstolo Paulo fez continua reverberando. Mas não são os atos simplesmente que ele praticou, mas é gente pelo qual ele doou a vida que foi repercutindo essa mensagem. Então, a liderança de alguém não deve ser medida simplesmente pelos resultados que ele tem, mas pelo tipo de gente que ele forma. E quando nós falamos sobre o discipulado, entrando aqui já no discipulado intencional, só vai praticar o modelo de discipulado intencional quem entende o poder que existe nisso. Então, desde sempre, eu investi mais tempo formando pessoas do que fazendo coisas. Investir mais tempo cuidando. Por que Jesus podia ter feito muita coisa? Jesus podia, na época, ter sido o maior líder. Não foi. Naturalmente falando, Jesus podia ter construído tanta coisa. Um sistema, uma escola, uma apostila que reproduzisse cursos em todos os lugares. Jesus não fez isso. Jesus não criou um modelo, um protótipo de lugar, um protótipo de... Não. O que Jesus fez? Ele dedicou a vida dele em formar 12 homens, tendo a convicção de que isso abalaria o mundo. Isso quer dizer que a liderança de Jesus não pode ser mensurada pelo resultado local que ele teve. A abrangência geográfica do ministério de Jesus foi de 120 quilômetros. Hoje, aqui, eu já estou fazendo obras maiores que Jesus. Por quê? Porque com certeza tem alguém aqui de outro estado, tem alguém a mais 120 quilômetros do que eu. E essa é a promessa que ele liberou. Mas eu só estou aqui hoje porque Jesus se propôs a atingir a vida de homens, que atingiram a vida de outros homens, que atingiram a vida de outros homens, que nós estamos aqui. Então, quando nós falamos do processo de discipulado, é o entendimento que o maior resultado daquilo que você pode produzir não tem a ver com aquilo que você pode fazer, mas com o tipo de gente que você pode gerar. Não tem a ver com o resultado da obra. É por isso que quando a gente vai para a plataforma de igreja, gente, nós estamos... Eu, pessoalmente, né, nesse período, eu multipliquei quatro campos, 4 igrejas. E eu estou agora numa fase de multiplicação de mais uma igreja,
mas eu vou para essa multiplicação. E ela está nascendo do zero, pós-pandemia a gente começou ela, estou na 5ª semana, e por hora eu não levei basicamente ninguém comigo, a gente vai fazer um apelo agora na igreja da qual eu pastoreio, que eu vou ficar até o final do ano num processo de transição. Mas é tão interessante porque estou transicionando uma igreja muito sólida, uma igreja muito próspera, uma igreja grande, né? Uma igreja que, pela graça de Deus, tem estado realmente numa plataforma de uma das igrejas influentes do Brasil. Mas eu peguei essa igreja de transição e estou transicionando essa igreja. Mas sabe, o maior resultado que eu tive, e eu posso falar para você, assim, nós batizamos centenas e centenas de pessoas. E logo no 3º ano pastoreando essa igreja, nós fizemos o maior batismo da história da nossa cidade. Nós batizamos mais de 300 pessoas em praça pública, foi algo lindo. E todos os semestres batizando, 100, 200, 300 pessoas. Mas o maior fruto de tudo que eu fiz são os discípulos que eu produzi nesse tempo. É gente que eu dei a vida, né? Então, nesse tempo, nós temos 4 igrejas que foram plantadas, mas não é só sobre as igrejas que foram plantadas. É o tipo de pastor que foi plantar essas igrejas. É o tipo de gente que eu gerei nesse tempo. E eu falo para você aqui com orgulho, mas não tem nada a ver comigo. Mas quando eu olho para a vida desses caras, eu estou num processo de transição, como eu estou dizendo, de uma grande igreja. E processo de transições, eles não são simples, porque é complexo você substituir pastores. Mas sabe, quando o seu valor, eu estava até compartilhando isso, e estava numa mesa de pastores amigos, eles estavam dizendo, e aí? E o processo de transição, a igreja não está sentindo e tal? Eu disse, muito pelo contrário. A igreja está celebrando, e ainda que venha um discípulo, esse cara está tão bem treinado, está tão bem capacitado, tem tanta vida, né? Eu tenho tanto orgulho de sentar e ouvi-lo, que a igreja está celebrando esse momento. Sabe, quando eu digo sobre o trabalho que Deus nos convida a edificar, é muito mais sobre isso. Eu me orgulho também porque nós temos sessões superlotadas, nós temos uma igreja crescente. Para você ter ideia, nas últimas 5 semanas da pandemia, nós ganhamos mais de 300 pessoas só nesse campus que eu estou transicionando, e tudo isso é maravilhoso. Mas muito mais do que isso, a minha alegria é que eu estou saindo desse tempo e vou deixar um discípulo e um cara tão fenomenal, tão incrível. Isso é um discipulado intencional. É entender que o resultado do seu ministério é medido pelo tipo de gente que você formou, pelo tipo de discípulo que você gerou. Isso nos dá um outro prisma, porque a gente para de colocar força nas coisas e aplica força nas pessoas. A gente para de colocar todo o recurso nas coisas e começa a colocar recursos nas pessoas. A gente entende isso. Então, o terceiro tipo que começa a ser o discipulado que Jesus nos convida é um discipulado intencional. Um quarto tipo é o discipulado orgânico. E aí, quando a gente fala do discipulado orgânico, né, amizade, companheirismo, estilo de vida, é o que eu chamo de modelo orgânico. Eu tenho uma oração pessoal. Sabe, eu concordo com quem tem uma opinião divergente da minha. O meu próprio pastor de seminário, ele dizia, nunca seja amigo das ovelhas da sua igreja, nunca seja amigo dos seus discípulos, porque não existe amizade e discipulado, elas não combinam. Eu confesso que, biblicamente, eu nunca encontrei respaldo para opiniões como essas. Porque, biblicamente, Jesus, sendo o maior de todos os discipuladores, ele olha para os discípulos em determinado momento da caminhada e diz, olha, não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que está no coração do seu Senhor, mas eu vos chamo amigos, porque o amigo consegue compreender. A Bíblia vai dizer em Provérbios 27, 17, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, não tem como afiar o outro se não for num modelo de intimidade, de amizade. Eu sei que a gente acha que a plataforma é só sentar, fazer reuniões e, gente, se vocês estiverem ouvindo um canto aí, é que aqui a gente é adepto aos animaizinhos, a nossa calopsita está ali. E quando a gente fala sobre essa plataforma, a gente está falando de um ambiente de amizade, de compartilhamento. Eu tenho uma oração pessoal desde o momento que eu comecei a liderar pessoas. Eu digo, Deus, eu queria poder viver um ambiente com amigos.
queria poder viver um ambiente de coração, queria poder viver um ambiente de vulnerabilidade, onde eu posso ser quem eu sou. Você sabe, quando nós falamos sobre liderança, os líderes do passado lideravam por título, né, por posição. Então, a liderança do passado, a gente tem 3 perfis de liderança. A liderança do passado era definida por posição. A liderança atual é definida por resultado. Então, eu liderava antes só quem era o líder. Esse cara é o líder, então ele virou o líder, todo mundo respeitava. Atualmente se lidera por resultado. O cara que tem resultado, o cara que faz, o cara que tem mais capacidade, o cara que é mais inteligente, o cara que é mais articulado, esse lidera. Mas os estudos já estão dizendo que a liderança do futuro vai ser uma liderança por coração. As pessoas não vão querer saber muito o quanto você sabe simplesmente, elas vão querer saber o quanto elas são amadas por você. E quando a gente fala sobre um discipulado orgânico, nós estamos falando sobre um ambiente de compartilhamento de vida, nós estamos falando sobre um ambiente de amizade. Sabe, e eu vou dizer para você que eu tenho praticado esse modelo já há alguns anos, e não tem erro. Esse modelo, eu digo para você assim, mas com muita tranquilidade. E eu poderia sentar com você numa conversa particular e ser indagado sobre isso e te provar os frutos que isso tem produzido. Ser amigo dos discípulos, se preocupar em ser amigo, se preocupar em compartilhar a vida, se preocupar em entender o coração. O quanto isso é extremamente frutífero. O quanto isso eu tenho visto ao longo desse breve período, né, de desenvolvimento de liderança, quanto isso faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque as pessoas nunca vão embora do lugar que elas se sentem amadas. Que as pessoas, elas criam vínculos profundos, não com obrigações. Elas criam vínculos profundos numa plataforma de amor. É uma plataforma de graça. Tem muita igreja que prega graça, mas quando vai para os vínculos de liderança, a mesma graça que é pregada não é praticada. Mas é tão profundo quando existe um ambiente de graça, de compartilhamento, de vida. Eu vou para o 5º modelo de discipulado e depois eu já vou partir para a gente caminhar para o encerramento, que é o discipulado. Quando a gente fala sobre discipulado, ele deve ser intencional, orgânico e equilibrado. Discipulado deve ser intencional, orgânico e equilibrado. Quando a gente fala sobre um discipulado equilibrado, é a junção do intencional com o orgânico. Então, quando ele é intencional e orgânico, então, o discipulado intencional não deve ser algo mecânico e o orgânico não deve acontecer de forma bagunçada. É contraditório, mas é complementar. Então, a essência do discipulado, e aí se você quiser abrir aí, lá em João 15, do 9 ao 17, eu quero falar um pouco de como Jesus trata a essência do discipulado. Qual deve ser a essência? Qual que deve ser, né, a base do discipulado? Olha o que Jesus diz em João 15, do 9 ao 17. Eu os amei como o Pai me amou. Olha o nível de entrega. E você sabe, Jesus ele redefine o padrão de liderança. Por quê? Porque o líder da época de Jesus é o que tinha poder de sobrepor, de obrigar, de mandar, de manipular. Sabe, eu vou dizer a você que é líder que há uma mudança, sobretudo nessa geração. Não funciona a liderança mais por imposição. É uma liderança que não se propõe a estar debaixo de alguém tão somente por conta de um título. É uma geração que necessita sentir amada. E olha que ele diz, eu os amei como o Pai me amou. Permaneça no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Sabe, eu vou dizer algo para você e faço um parênteses aqui. Você não está apto para liderar ninguém que você não esteja apto a morrer por ele. O amor fala de devoção, de entrega, de morte, de doação. Você não está apto a liderar, você não deveria se propor a liderar pessoas que você não tem disposição de amar. Ele está dizendo, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. O que Jesus está dizendo? Você
não ter amor maior que esse, dar a vida pelos seus amigos. Essa é a plataforma de discipulado. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros. Se você medita profundo nesses versículos, você vai encontrar a essência. Então, muda definitivamente a sua maneira de enxergar o discipulado e a liderança. Então, considere que Jesus aqui está falando com os seus discípulos. Então, ele está dizendo, nós precisamos de um local, e onde é o local que nós colocamos em prática isso aqui? Que ele está dizendo, olha, ame uns aos outros, não tem coisa melhor do que dar a vida pelos seus amigos. Esse local é o discipulado. O discipulado deve ser um instrumento de cuidado, onde a gente está propiciando esse ambiente. Então, existe essa plataforma do discipulado, existe esse ambiente do discipulado, né? É onde a gente pode praticar aquilo que Jesus nos propõe a viver, nos propõe a fazer. E aí eu quero falar e terminar aqui falando para você sobre o crescimento através do discipulado. 5 aspectos. Então eu falei dos modelos de discipulado e nós temos a proposta que ele seja, né, intencional, que ele seja um discipulado orgânico, né? Então existe essa plataforma que ele seja equilibrado. Equilibrado por quê? Equilibrado porque não pode ter manipulação, não pode ter a tentativa da castração do outro, né? Tem que ser uma plataforma de crescimento e desenvolvimento. Eu termino falando sobre o crescimento através do discipulado. Por quê? Porque para chegarmos à estatura do varão perfeito, é necessário uma plataforma de discipulado. E quando nós falamos sobre esse processo de crescimento de discipulado, eu concluo aqui com 5 aspectos. Primeiro, no discipulado é necessário permitir um olhar de fora para dentro. É interessante porque vocês estão enxergando aí algo, ainda que eu estou vendo meu reflexo aqui como um espelho, né, na imagem que é refletida, mas de fora se vê algo diferente do que se vê de dentro, né? Todos nós temos pontos cegos. E o discipulado, ele serve para expor pontos cegos. Então, há crescimento no discipulado quando a gente permite um olhar de fora para dentro. Por que eu digo isso para você? Porque você nunca vai ser eficiente discipulador se não for eficiente discípulo. Se o processo não nasce com você discipulando pessoas. O processo nasce com você sendo discipulado. E muitas vezes nós invertemos essa lógica. Nós queremos discipular pessoas, mas nós nunca fomos discipulados por ninguém. Essa lógica não funciona. Infelizmente, a maioria dos líderes quer colocar goela abaixo essa lógica. Eles querem exigir honra, mas não querem honrar. Eles querem exigir sujeição e submissão, mas não se submetem. Eles querem exigir devoção e doação, mas não fazem. Então, quando nós falamos sobre isso, o discipulado, o crescimento do discipulado, nasce quando, primeiro, se permite um olhar de fora para dentro. Né? Algo que o Israel, né, comentou, é que aqui a gente comenta sobre o aspecto que tem coisas que você não vai enxergar. Já viu aquela coisa, você está comendo alguma coisa, ficou lá a sujeirinha no dente, ficou alface no dente. Todo mundo está vendo, mas ninguém tem coragem de falar. É constrangedor dizer para alguém, cara, tem um alface no seu dente. Mas enquanto você não tem alguém para dizer isso, você possivelmente vai ficar passando vergonha com alface no dente. O discipulado é um crescimento quando você permite que haja uma visão de fora para dentro. Segunda coisa, o discipulado, ele é um caminho de crescimento quando há um compartilhamento de vida, né? Quando a vida é compartilhada, quando o coração é posto. Eu encerro aqui, são 5 aspectos do crescimento do discipulado. Primeiro, permita um olhar de fora para dentro. Segundo, é um compartilhamento de vida. Quando a gente olha para o discipulado de Jesus, é um discipulado que a vida é compartilhada. Há um crescimento constante. É fácil chamar alguém de líder. Difícil mesmo é incluir essa pessoa na sua vida. É fácil participar de uma reunião. Desafiador mesmo é fazer com que a proposta daquela reunião se torne uma família. Então, o segundo aspecto para o crescimento no discipulado é que há um compartilhamento de vida. A vida é compartilhada.
E aí é um ambiente onde a gente pode compartilhar fraquezas, onde a gente pode compartilhar necessidades, onde a gente pode compartilhar tentações. Eu digo que o poder para vencer o pecado é o compartilhamento de tentações. É muito melhor compartilhar uma tentação do que um pecado. Mas isso acontece quando a gente tem um discipulado, que é uma plataforma de compartilhamento de vida. E aí o crescimento em transparência. Lá em Tiago 5,16, o terceiro aspecto é crescimento em transparência. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando nós falamos sobre isso, o terceiro aspecto é um crescimento em transparência. Discipulado é um lugar de transparência. E a transparência só acontece quando há um lugar de segurança. E a segurança só é desenvolvida quando há uma plataforma de amor. Então é essa cadeia. Amor, né? Então é transparência, segurança e amor. Um quarto aspecto do discipulado, como esse ambiente de crescimento, é uma transição de herança. Na Bíblia a gente vai ver, Josué recebe a herança de Moisés, Eliseu é de Elias, Timóteo de Paulo, os discípulos de Jesus. Quando a gente vai ver essa plataforma, nós vamos ver que existe, de fato, uma herança espiritual. Sabe, esse é o quarto, perdão, falei de 5, né? São 4. É o quarto e último aspecto desse crescimento do discipulado, desse desenvolvimento. Por quê? Porque nós recebemos a unção que nós valorizamos. E quando nós falamos sobre essa transmissão de vida, ela é real. Né? Quando ela é tratada, como nós falamos do discipulado, que nós queremos é equilibrado. Mas ela é real. Eu tenho a unção que eu valorizo. E sabe que eu sempre oro e digo: Deus, não permita que eu caminhe com pessoas tão especiais, tão extraordinárias, e não receba da unção delas, e não absorva da unção delas, e não receba da porção que está sobre elas. O que eu percebo é que tem muitas pessoas que elas caminham tempos e tempos com outras pessoas, mas elas não absorvem a unção daquelas pessoas. No final, elas não recebem da porção que está sobre aquelas pessoas. Elas caminharam tempos e tempos, mas elas não amadureceram. E eu sempre digo, a gente sempre gosta de dizer, não, mas muitas vezes o líder, o discipulador que Deus me deu é pior do que eu. E eu sempre falo que Deus não erra. Você pode se julgar melhor, mas Deus não julgou assim. Porque a Bíblia diz que toda autoridade foi instituída por Deus. E não tem coisa mais preciosa do que honrar a unção, valorizar a unção de quem Deus nos deu. E, por consequência, absorver dessa unção, receber dessa unção. Sabe, eu concluo dizendo para você que o discipulado só pode acontecer onde há uma plataforma de amor, onde o outro é importante, onde há uma valorização de quem nós estamos formando. Mas também o discipulado só vai poder acontecer de maneira real quando nós nos propomos primeiro a ser discípulos. Quando nós entendemos esse coração, há uma transmissão que flui com tanta naturalidade. A minha oração é para que você tenha recebido o que foi compartilhado nesses breves minutos e que o seu coração tenha absorvido aquilo que foi liberado aqui. Que palavra poderosa. Eu fiquei muito impactado aqui com cada palavra liberada. Então a gente vai abrir agora para um tempo de perguntas e respostas. E eu quero que você que está nos assistindo aí possa, se tiver alguma dúvida sobre liderança e discipulado, que queira que o pastor Dênio possa responder, né, a sua pergunta, a sua dúvida. A gente vai aproveitar esse momento, então, para a gente fazer isso. Mas antes, a gente tem aqui 2 perguntas aqui em nome do GT, do grupo de trabalho, do discipulado regional. E tem uma pergunta que é uma pergunta bem recorrente, né? Eu já tenho até um posicionamento sobre isso, pastor, mas acredito que possa ser a dúvida de muitas pessoas que nos assistem ou que irão nos assistir, que liderar é para todo mundo? Ser líder é para todo mundo? Todo mundo pode ser líder? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um perfil de líder, mas eu não tenho um perfil de líder. Liderar é para todo mundo? Bom, eu acredito que não há ninguém que não esteja liderando. Né? Você é líder e você é líder do mínimo da sua própria vida. E se você é casado, você tem uma família, e biblicamente, né, ainda que sua esposa possa estar te liderando, mas biblicamente você deveria liderá-la, liderar os seus filhos. E liderança aponta para uma natureza que foi colocada dentro de nós. O que muda é a esfera de influência que a sua liderança vai abranger.
Alguns de nós você vai liderar a própria vida, outros de nós vão liderar a família, outros de nós vão ser utilizados para liderar na área corporativa, outros na área da política, outros na igreja. O fato é que todo mundo está liderando o tempo inteiro. E o que você está liderando e a esfera de influência é uma outra coisa. Agora, existem pessoas que vão ser fiéis à sua esfera. Tem gente que vai liderar só a si mesma, e glória a Deus por isso. Se fizer isso, já. Agora. Já é grande coisa. Essa esfera é crescente. O maior desafio é a liderança de si mesmo. Esse é o maior de todos os desafios. O maior desafio não é liderar outras pessoas, é liderar a si mesmo. O segundo maior desafio é muito nítido. Para quem é casado, é liderar a sua esposa. Basta ser casado que você vai perceber isso. Então, mas naturalmente, essa porção é multiplicada. Então, alguém não deveria se preocupar muito com a esfera, com a abrangência da liderança. Deveria ser fiel à medida. Qual é a primeira medida? Liderar a si mesmo. Se você for fiel com essa medida, né, depois você casa, liderar a sua família. Naturalmente, sendo fiel a essa medida, de maneira orgânica, Deus vai multiplicando, porque a Bíblia diz que os talentos que Ele nos dá é segundo a capacidade que Ele nos deu. À medida que a capacidade é alargada, eu sendo fiel na medida que eu estou, isso vai crescendo. Então, eu acho que a liderança não precisa ser aquela pressão de que você precisa liderar. Não, você já está liderando. Agora, na liderança da sua própria vida, comece a desenvolver isso com um encargo. E aí, quando você se torna um cara com clareza disso, isso vai sendo potencializado e multiplicado. Então, acredito que sim, que todos foram chamados a liderar, porque todos já estão liderando. Né? Desde o momento que você se tornou dono da sua própria vida, maior de idade, ou com suas responsabilidades, você tem que liderar o seu dinheiro, o seu tempo. Então, você tem o governo da sua vida, ou pelo menos deveria ter. E aí, eu acho que a esfera disso, e cada pessoa deve se mover segundo a liberdade da esfera que sente, né? Eu acho que ninguém deve fazê-lo por pressão, mas deve ser muito fluido isso, deve ser uma consequência muito prática, né, daquilo que você está fazendo. Uau! E é muito interessante abordar isso, porque às vezes as pessoas têm muita dúvida, né? Eu não nasci para ser líder, né? Mas de fato existe essa questão da autorresponsabilidade, do autocuidado, né? Do autogerenciamento, né? Então, de fato, as pessoas já, sem perceber, já lideram, né? Ao trocar um gás. Não existe a sua própria isenção, é uma péssima maneira de liderar, mas é uma forma de liderar. Né? Então, se isentar da liderança da própria vida é uma péssima maneira, mas é liderar. Se isentar da liderança da sua casa é uma péssima maneira. Se isentar da liderança dos seus filhos é uma péssima maneira, mas é uma forma. Então, naturalmente, quando você entende isso, você vai aprimorar. E eu acho que a medida e o lugar que Deus vai te colocando deveria ser. É uma catástrofe quando não é uma consequência disso. É uma catástrofe quando alguém não se lidera e está liderando os outros. Quando alguém não governa bem a sua própria casa e está tentando governar a casa de Deus. Então, é uma consequência muito imediata de algo que não tem como fugir. Mesmo que alguém não queira, ele está liderando alguma coisa. Isso pode ser uma péssima ou uma ótima notícia. E às vezes a pessoa, talvez é uma questão de feeling, percepção, né, pastor? A pessoa não... Porque as pessoas têm muito preconceito com o título líder, né? O rótulo líder. Mas, de fato, já exerce isso sem perceber no seu dia a dia. Ao trocar um gás... Eu preciso trocar um gás aqui na minha casa. Não tem ninguém? Pô, só eu sei fazer? Pô, legal, então vou lá e troco o gás. Então, automaticamente, tomou uma postura proativa, né? Isso, liderança é serviço, né? Isso. E aí, uma segunda pergunta, que talvez também já é bem recorrente, a gente sempre ouve, também já tem uma resposta formada sobre isso, mas é importante, talvez ainda seja a dúvida de alguém que está nos assistindo. Líder, nasce pronto, nasce líder, ou líder é formado? Como a gente está falando, você já nasce com essa plataforma de liderança, né? Até porque, como eu disse aqui, em Gênesis, Deus, quando cria o homem, ele está dizendo, cara, você vai liderar, você vai ter governo, e não sobre os outros, mas sobre a sua própria vida, e você vai influenciar e liderança essa plataforma de influência. Agora, uma criança nasce com um braço, o braço já está lá, a natureza do braço já está lá, mas esse braço vai ser desenvolvido, ele vai crescer, ele vai se desenvolver. Então, o músculo do meu braço já está aqui, mas eu posso exercitá-lo. Então, eu acredito que
você já tem a natureza de liderança, mas ela é aprimorada, ela é desenvolvida. Então, você vai desenvolver aquilo que você já tem, essa aptidão, essa capacidade. Isso acredito que nasça com você. Agora, todo líder é desenvolvido. Eu sou melhor líder hoje do que era um ano atrás. Eu vou ser melhor líder ano que vem do que sou hoje. Qual que é a explicação para isso? Eu não era líder? Não, já sempre fui líder. O fato é que as experiências, a vida de Deus, né, o ambiente de devoção, a piedade, né, as estratégias, a clareza, tudo isso vai se consolidando e fazendo de mim um líder melhor do que eu fui, mas eu já era líder. Então, acredito que você já nasce com essa capacidade, como foi dito aqui, a natureza de liderança já está em você, de tomada de decisões, né? Por quê? Porque Deus é líder, se nós somos da natureza de Deus, não tem como ser contrário disso. Agora, quando isso é desenvolvido, aí é uma clareza que cada um de nós vai ter para o desenvolvimento disso, né? Você pega hoje, os estudos dizem que quem não lê pelo menos um jornal por dia e né, uma pesquisa, uma notícia por dia, um livro por mês é um analfabeto intelectual. E aí você pega muitos líderes que eles acabam não assumindo a responsabilidade disso, eles não são intencionais no desenvolvimento, no crescimento. Quando a gente fala no Brasil, é pior ainda, é muito líder ruim, mas muito líder ruim, com todo respeito. É por isso que a minha plataforma ela é toda voltada a treinamento de pastores, porque igrejas não crescem, não se desenvolvem, né? A gente tem problema não é por conta do diabo, não, é por conta de má gestão mesmo, né? São gestões ineficientes, são líderes muito carentes emocionais, né? O brasileiro ele tem uma carência emocional da aprovação, né, do reconhecimento, do título, que é algo doentio. E tudo isso é aprimorado quando você aprimora a sua liderança, né? E é óbvio, tendo em vista primeiro o crescimento espiritual, que é a base de tudo, né? O crescimento da revelação. A gente tem como fundamento a nova aliança, que diz o quanto eu sou amado. Então, eu não lidero por uma carência afetiva do que os outros vão fazer para mim. Então, eu até dizia, né, me lembrou quando eu fui me apresentar, amanhã é meu aniversário, tô nem aí se alguém vai fazer alguma coisa ou não para mim. Eu não preciso de nada disso. Mas tem líderes tão vinculados a uma carência afetiva, eles estão o tempo inteiro tão conduzidos por isso. Olha, será, estou dando um exemplo aqui tão superficial, mas que é real, que amanhã, será que alguém vai fazer alguma coisa? Será? E liderança não é sobre tirar algo de alguém, é sobre dar. Então não pode liderar quem toma algo de alguém, você tem que querer dar. Então, esse desenvolvimento. Amém, pastorzão. E as pessoas confundem muito também, né? E às vezes até usam como pretexto, porque Paulo fala que existe o dom do governo, que a gente usa interpretativamente como o dom de liderança, né? Ah, mas eu não nasci com esse dom de liderar. Mas, a verdade, a liderança ela é algo que vem da natureza do Senhor para nossa natureza, né? A partir do momento que a gente se torna um com Ele. E, de fato, nem todos vão exercer o dom de governo, mas todos podem liderar a si mesmo, como foi dito. Isso é fantástico a gente deixar bem claro aqui, porque às vezes as pessoas costumam dar desculpas bíblicas para talvez a falta de assertividade no seu ministério ou na sua vida pessoal, né? Muito bacana, pastor. A gente está com algumas perguntas aí, eu quero pedir a ajuda do Vini, mais uma vez, Vini, obrigado pelo seu suporte aí na comunicação. Vini, solta uma pergunta para nós. Temos uma pergunta do pastor Edson Araújo. Discipulado é orgânico ou numérico em termos de crescimento? Diz aí, pastorzão. Você sabe que durante muito tempo houve uma discussão na igreja, né? Qualidade ou quantidade. E eu quero abrir aqui esse parênteses para poder responder essa pergunta. O fato é que não é nenhum nem outro, é os dois. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente não vai enxergar. Porque quem gosta de falar só de qualidade, normalmente ele despreza e bate na quantidade, né? Então ele vai dizer, olha, o que adianta ter um monte de gente, o negócio é ter qualidade. Aqui na minha igreja tem 5 pessoas, mas olha a qualidade do que eu faço. E o contraponto é verdade também. Quem só foca em quantidade diz, não, o importante é a gente fazer, não interessa como. A verdade é que nenhum nem outro estão certo.
A verdade é que uma coisa vai levar a outra. O foco em qualidade vai produzir quantidade. Não tem como. Eu não conheço nada bom que não prosperou. O melhor cabeleireiro da cidade, o cara não focou em quantidade de início. Mas porque a qualidade é tão boa, não tem agenda. Né? A melhor pizzaria da cidade é porque ela tem a melhor pizza. O que faz ela crescer e ser consistente no tamanho, porque a gente sabe, tem muitos lugares também que crescem. O cara cresce, a pizzaria cresce. Mas aquilo não é sustentável, porque não tem qualidade. Daqui a pouco aquilo ali, a gestão, o atendimento, esse cara só quer quantidade. Então ele contrata menos funcionários, daqui a pouco a casa está cheia, as pessoas não estão recebendo a pizza. Então, quando a gente fala sobre esse processo de discipulado, ele é orgânico, e esse ambiente orgânico, ele vai se desenvolvendo e vai se tornando qualitativo. Eu não conheço nenhuma igreja que conseguiu reter o crescimento e o desenvolvimento. Não estou falando nem de numérico, não. Porque, lamentavelmente, no Brasil, eu não consigo reconhecer com apreço as maiores igrejas do Brasil, as maiores denominações do Brasil, que estão aí na mídia e que eu não tenho concordância com a teologia que eles pregam. E tá grande. Então, assim, o tamanho também não diz exatamente muita coisa. Mas, naturalmente dizendo, a qualidade sempre vai desembocar em quantidade. Quando algo é muito bom, ele vai começar a ser escalonado. Então, eu acho que nasce pelo orgânico, nasce pela qualidade e se desenvolve no aspecto numérico. Não tem jeito, vai ser uma coisa consequente da outra. Amém. Amém. Vamos então para a segunda pergunta, Vi. Fator numérico é crescimento espiritual? O pastor Nadir Carvalho, pastor Cristiano Nadir, ele coloca assim: fator numérico é crescimento espiritual? Eu acredito que ele está. Pode falar, pastor. Ele deve estar perguntando se o crescimento numérico é um reflexo de crescimento espiritual. É isso? Será que... Isso, acho que tem muito a ver com a primeira pergunta, né? Acho que tem muito a ver com a primeira pergunta. Bom, eu respondo e volto um pouquinho no gancho da primeira pergunta, né? Naturalmente dizendo, porque é interessante, quem não cresce não gosta de usar isso como métrica, né? E quem não cresce se incomoda muito com essa métrica, mas ela é verdadeira, porque todas as vezes que Jesus falou sobre discipulado, a gente leu João 15 aqui, ele vai falar sobre frutos. Ele vai dizer que ele quer que a gente dê muitos frutos e que o nosso fruto permaneça. Então, gente, no período que a gente está, São Paulo, eu sei que deve ter muita gente de São Paulo aí, nós temos 3 milhões de pessoas na igreja e 2,5 milhões de pessoas desigrejadas ou desviadas. Então, quando você Quase o mesmo número. Quase o mesmo número. Quando você pega esse número, você vê que, cara, tem muito fruto que se perdeu, tem muita coisa que se foi. Mas, por outro lado, também, eu tenho a percepção de que, cara, hoje uma igreja que é saudável, com um pastor saudável, ela tá fadada a crescer. No Brasil não tem como. Ela vai crescer. Sim, fora a gente que Deus vai salvar, o que tem de gente procurando um lugar equilibrado. Então não tem jeito. Para mim é meio incoerente estar pregando uma mensagem que é a mensagem de Cristo, estar pregando uma mensagem que traga transformação, estar vivendo um discipulado genuíno, e isso não redundar em algo numérico, né? Naturalmente falando, isso vai refletir em números. Para mim isso é muito claro, né? E para mim sim, né? Não é só essa métrica, mas o crescimento espiritual também vai ser evidenciado por um fator numérico, não sendo a única métrica, mas também. É possível alguém crescer espiritualmente, é possível alguém crescer numericamente, sem que seja um reflexo de um crescimento espiritual, mas para mim é impossível alguém que crescer espiritualmente também não crescer numericamente, vai ser uma consequência. Até porque o próprio Jesus coloca, né, pastor, que a gente não pode acender uma vela e colocar ela debaixo da cama, né? A gente coloca essa vela para ela iluminar. Nunca foi desejo de Jesus que o cristianismo morresse com ele, né? Mas que ele fosse propagado, que houvesse sucessores, né? Então, esse alcance do cristianismo primitivo chegou até nós, né? Isso.
E porque chegou até nós, nós podemos usufruir de um crescimento, né, de uma extensão das obras maiores, como a gente já disse aqui no começo, né? E aí, porque chegou até nós, podemos descansar e entender que a qualidade do evangelho também tem extensão de crescimento. Verdade, pastor. Temos mais uma pergunta aqui, pastorzão. Vamos lá, pastor Ivana Desidério. Ela disse o seguinte: pastor Dênio, e quando eu chego em um lugar e as lideranças dos grupos já estão postas, e é uma liderança sem coração, rebelde e mecânica? Ivana, é tão desafiador quando a gente, né, chega em lugares e encontra esses cenários. Mas eu costumo pensar que todo líder, né, sem coração, rebelde, mecânico, aí como você está dizendo, é muito consequência de alguém que não foi liderado como Jesus. Todas as vezes que eu tenho que receber um líder pronto, eu sempre tenho isso em mente. Será que esse cara foi constrangido em amor? Será que essa pessoa foi constrangida alguma vez na vida? Será que ela tem a métrica correta do que é liderança? Eu vou contar uma história para você que ela exemplifica muito isso, quanto as pessoas estão fadadas a reproduzir aquilo que receberam. E, infelizmente, né, o mundo é dividido, sobretudo, em 3 perfis de liderança. É o perfil africano, você sabe, com mais de 50 países. É um perfil de liderança tribal. Aquele perfil de liderança é tão interessante a África porque é uma liderança de um respeito hierárquico. Na África não se pode nem fazer quebra de maldição, porque tem uma hierarquia que as pessoas elas respeitam, é meio que tribal, aquela coisa. É a família, o mais velho na África. Na África, o mais novo não consegue ensinar o mais velho, seja lá do que for, porque tem essa cultura dos mais velhos, mais tribal e tal. Quando a gente vai para o modelo de liderança americano, nós vamos para um modelo de liderança por resultado. É um modelo de liderança. O mundo está dividido nesses 3 polos, basicamente. É um modelo por resultado. Então, quem dá mais resultado é o líder. Não interessa a idade, não interessa de onde é, não interessa a condição. O cara que dá o resultado é o que é seguido. E a gente veio para a América Latina. A América Latina é uma liderança ditatorial. Você pega o contexto latino, viveu um contexto de ditadura muito forte. E o próprio Brasil é muito recente. Nossos pais viveram a ditadura, o militarismo. E qual a parte negativa nisso? É que a igreja é até exemplificada como um exército no Novo Testamento, mas não é o prisma profundo da igreja. O prisma profundo é a igreja como família. Nós somos concidadãos dos santos e famílias, membros da família de Deus. O exemplo de igreja é família e não é exército. E qual que é o problema? É que a gente vem de uma cultura brasileira ditatorial. E como é que é num quartel? Eu mando, você obedece. Eu falo, você escuta, você abaixa a cabeça. Então, hoje é mais comum você encontrar líderes com esse perfil do que líderes orgânicos, movidos pelo amor. E quando a gente olha para esse cenário, Ivana, o que eu percebo é, todo líder disfuncional, ele foi um liderado disfuncional primeiro. Esse cara que está manipulando, ele primeiro foi manipulado. E aí, qual que é o grande desafio de alguém que assume um líder assim? É de entender, e aí a gente precisa entender. Eu falei pouco sobre oração aqui, mas discipulado é muito mais oração e menos reunião. É muito mais oração e menos a tentativa de fazer reunião para mudar alguém. Reunião não muda ninguém, gente. Mostrar o que o outro tem que fazer não muda ninguém, se não for pelo Espírito. Eu tenho uma máxima na minha vida como pastor que eu não entro em briga de ninguém, nenhuma. Nossa, isso me dá uma tranquilidade tão grande para fazer o que eu faço. Pensa um cara que vive com alma leve, sou eu por conta disso. Alguém chega e fala, pastor, mas o casamento do fulano tal, e aí eu levo para oração e digo, Deus, olha o casamento fulano. Mas eu sequer vou tocar no assunto com fulano sem que tenha uma plataforma de resolução. Eu sei que o fulano sabe que o casamento dele precisa de mudança, mas eu quero entrar para ser decisivo, definitivo, espiritual. Então, Ivana, ao ver as necessidades das pessoas, que a gente precisa de levar para Deus. E quando a gente leva, a gente vai encontrar uma plataforma para constranger as pessoas em amor. E eu te digo algo, ninguém resiste ser amado, ninguém. O amor é constrangedor. O
cara foi liderado durante anos, tal, tem o coração duro, é um cara rebelde, tal. Ninguém resiste ser amado. Eu estou num processo, como eu disse aqui, de plantação de uma nova igreja, e tive que absorver alguns poucos líderes que já eram líderes. E, naturalmente falando, você encontra mais dificuldades. Tem algumas pessoas que você olha e fala, cara, se eu fosse líder, eu jamais teria levantado essa pessoa. Mas já não resolve. Pô, mas peraí, por que Deus permitiu e arranjou tudo isso? Será que é só para eu ficar vendo? Porque aí tem um problema. Tem muitos discipuladores, muitos líderes que eles só têm diagnóstico. E aí você chega no médico, o cara fala, ó, realmente, você está com uma infecção na garganta. Tá, e aí? Ah, não, você está com uma infecção na garganta, mas e aí? Então tem líderes que eles são ótimos em dar diagnóstico, mas são péssimos em desenvolver o tratamento. Então, ao olhar o diagnóstico, a gente precisa se propor a fazer o tratamento. Uau. Vamos então aí, espero que tenha contribuído. A última pergunta nossa hoje. O pastor Bruno. Pastor Brunão, amo sua vida, meu querido. Tamo junto. Brunão, orando saudade. por ti. Vamos lá. Dênio, aprofunda para nós essa frase. Como líderes, gastaremos nossa energia em uma das duas coisas, ou levantando cercas, ou cuidando da nossa grama. Tirei de um livro fera aí. Muito bom. Muito bom. Na verdade, a gente traz esse aspecto no entendimento de que há pastores tão preocupados em cercar o rebanho, tão preocupados em que as pessoas se mantenham naquela igreja ou com eles, que eles levantam cercas, né? E a verdade é que o que prende uma ovelha no pasto não é a cerca alta, é a grama verde. Se a cerca for alta, mas tiver grama verde em outro pasto, essa ovelha ela vai se propor ao risco de pular a cerca que for para poder comer grama verde. Então, o que eu vejo é que muitos líderes eles se focam demais em levantar a cerca, né? E quando a gente fala sobre esse processo, um pastor sempre deveria avaliar quando alguém pede para sair da sua igreja. Todas as vezes que alguém chega no gabinete dizendo, pastor, eu quero me desligar daqui. O que os pastores vão fazendo? Eles vão construindo cercas, eles vão construindo uma mensagem muitas vezes intimidatória, eles vão construindo, né, uma narrativa de denegrir pessoas que saíram, né, de descredibilizar pessoas que têm alguma crítica. E a gente tem uma dificuldade tão grande de lidar com crítica, mas os críticos nos ensinam muito mais, né? Eu digo que uma igreja prevalecente vai ser feita com gente chata. E quando a gente começa a valorizar essas pessoas, a gente começa a perceber que a gente pode desenvolver com elas. Então, no domingo passado, o culto encheu muito, acabou que a gente tem feito inscrições aqui, mas tem colocado um pouquinho a mais para permitir porque tem alguma ausência de quem fala que vem e não vem. Mas aí superlotou o culto e aí virou aquela loucura, a gente está num período de pandemia, uma família foi embora indignada do culto. E nem membro eles são da igreja. E ainda que a gente estava cumprindo o protocolo de distanciamento e tal, mas realmente as pessoas em pé no local estava parecendo que estava mais cheio do que estava. E aí, eu poderia ter duas atitudes como pastor, ou desconsiderar aquilo, ou criar uma narrativa indignado. Então, o irmão que veio me relatar falou, pastor, que coisa, a pessoa foi embora, que falta de educação, etc. Eu falei, não, irmão, não é essa a leitura que a gente faz. A leitura que a gente faz é que essa família teve coragem de ir embora e falou. E quem, porventura, estava aqui pensando a mesma coisa, mas não falou nada? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, eu liguei para essa família e falei, cara, quero agradecer vocês, porque me abriu os olhos para algo que eu não estava percebendo. Então, quando a gente fala sobre esse aspecto de melhorar o pasto, é sempre o aspecto de entender que o que mantém alguém é o alimento, o que faz alguém voltar é o alimento. Né? Então, não adianta eu querer construir uma narrativa de pressão, de medo. Né? Quando alguém começa a perder membro da sua igreja, você precisa de avaliar. Quem vai embora está te falando muito mais que quem está ficando. Então, esse cara está te falando algo, precisa de ter essa pergunta. Cara, você está indo embora, mas o que eu posso melhorar? Talvez você nem consiga manter aquela pessoa, talvez ela nem permaneça mesmo. Mas até a crítica
e às vezes até a crítica é desequilibrada, tem alguma coisa que pode ser acrescentada, né? Muitas vezes a crítica vem, eu digo que às vezes ela vem numa embalagem errada, mas às vezes o conteúdo é certo. Se você não tiver disposição de abrir a embalagem, você perde o mais importante, que é o conteúdo. Então, às vezes o conteúdo não é muito bonito, mas a embalagem é importante. E todo pastor tem que ser apercebido disso, porque a nossa justiça própria, o natural, é você querer dar uma resposta de descredibilizar as pessoas. Mas um pastor que cresce, ele está percebendo. E se você for esse tipo de pastor que sempre cuida da grama, se alguém está indo embora porque está faltando grama no ensino, por exemplo, pastor, estou indo embora porque eu sinto que não tem ensino nessa igreja. Você pode perder um. E ao invés de levantar cerca para dizer, olha aí, teu irmão dizendo do ensino, não, peraí, por que então eu não pego a semente do ensino e vou plantar no meu pasto? Para que eu não perca mais pessoas por conta da ausência disso. Então, essa sensibilidade que a gente precisa de ter. Uau, que demais. Tá aí, Brunão, tá a resposta dada aí. Gente, pastor, eu quero agradecer você, pastorzão, quero agradecer aí a cada um que esteve conosco até agora. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Daniel. Quero lembrar de você também, para você também, que nós já estamos encerrando. Nós já vamos pedir para o pastor Daniel, a filhota do pastor Daniel aí, a Chloe, linda Oi. Chloe. Tchau, Chloe. Tudo bom, Chloe? A gente tem o nosso livro Discipulado Estilo de Vida, nosso livro aí da nossa igreja, está à disposição aí, está passando o número aí para que você adquira também sobre discipulado. Nós estamos falando sobre o trilho que a nossa igreja adotou juntamente aí para estar sendo mais funcional, sendo mais assertivo na questão do discipulado. A gente está com a imagem aqui do meu lado aqui desse livro e está aí passando o contato do WhatsApp para você entrar em contato com o Vini, que é da comunicação, que ele está mandando, disparando esses livros aí para aqueles que compram, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, meu irmão, minha irmã, querido, querida. E nós vamos estar encerrando agora essa nossa live sobre liderança e discipulado. E eu quero pedir aqui, nosso amigo pastor Daniel, encerrar com uma oração para nós e agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar junto contigo. Gente, obrigado, que prazer enorme, muito bom com vocês, obrigado por você que acompanhou essa live, espero que de alguma forma possa ter contribuído, a sua mentalidade tenha sido um pouco mais aberta e alargada, e eu acredito muito na vida de discipulado, e a gente falou aqui sobre quantidade e qualidade. Jesus investiu tudo que ele tinha em 12 homens, a gente sabe que ali no entorno ele tinha 120, mas também tinha multidões que o acompanhavam, mas ele tinha um foco principal, ele tinha uma visão principal, e eu gosto muito de uma continha que diz que se uma pessoa ganhar uma pessoa e discipular ela por ano, ao final de 20 anos, se você multiplicar, aí vão ser mais de 1 milhão de pessoas. Uma ganha uma, no final de um ano é duas. Duas ganha duas, no final de 2 anos é 4. 4 ganha 4, no final de 3 anos é 8. 8 ganha 8, no final de 4 anos é 16. 16 ganha 16, no final de 5 anos é 32. 32, 32, 64 em 6 anos. 64, 64, 128 em 7 anos. A partir do 7º ano, a coisa começa a ficar legal. 128 vezes 2, 256 no 8º ano, 512 no 9º ano, 1024 no 10º ano. Se você for multiplicar isso, faz isso aí. Quando chegar em 20 anos, é mais de 1 milhão de pessoas. Jesus sabia que a fórmula era um discipulado eficiente. Discipular discípulos que discipulem outros. Então, quero te encorajar a isso, né? No Brasil ainda não existe uma igreja de 1 milhão de membros. As maiores igrejas brasileiras são a partir de 1.000 pessoas. 90% das igrejas têm menos de 100 membros. Isso porque eu acho que realmente não existe discipulado. Se existisse, as igrejas seriam maiores e com muito mais qualidade. Você entende? Quem foca em todo mundo não foca em ninguém. Então, que o Senhor nos encoraje aí a uma vida, a uma prática de discipulado e nos dê graça a isso. Pai, obrigado por esse tempo, nós te louvamos. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque, Senhor, nós recebemos luz nessa manhã. Mas juntamente com a luz vem a graça para aplicá-la. Eu oro pedindo isso. Nós queremos ser canal de graça, não só com uma narrativa, não só com uma mensagem, mas nós queremos discipular pessoas, ver o crescimento delas e o desenvolvimento delas.
Obrigado por cada irmão que fez parte nessa manhã conosco. Obrigado por cada irmão que se dispôs do seu tempo. Eu me sinto tão privilegiado de estar com gente tão especial aqui. Eu oro, Pai, para que a tua vida, a tua palavra não só nos informa, ela nos transforma. Eu oro por uma palavra que não somente nos informou, mas que transforma o nosso coração e a nossa realidade. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Israel. Amém, Obrigado, amém. obrigado, querido. Um Tamo prazer. junto, tamo junto. Grande beijo a todos.